Olá, sou o Fredão, um dos professores da equipe aqui da Escola SEB de Matemática, tá? Hoje vamos discutir grandezas proporcionais, tudo bem? Primeiramente vamos começar com as grandezas diretamente proporcionais. Se A e B são grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. Veja, a divisão, a fração entre elas dá uma constante K real. Lembra, na prática é assim, se duas grandezas são diretamente proporcionais, se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Importante é você lembrar que se elas são diretamente proporcionais, a razão é constante. Vê um exemplo aqui. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Imagine uma velocidade constante de um carro. Conforme você aumenta o deslocamento da viagem, você aumenta o tempo de viagem. Aumenta uma, aumenta outra, são grandezas diretamente proporcionais. Lembrando, aumentos na mesma proporção. A mesma coisa poderia acontecer se nós pensássemos, se diminui o deslocamento, diminui o tempo da viagem. Então, grandezas diretamente proporcionais, vamos lembrar que a razão entre elas é constante. Isso é muito importante, tá? Vejamos um exemplo aqui prático. Enem 2017, textão. Uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal para conforto visual para assistir a televisão de 32 polegadas é de 1,8 metros. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho da tela, medido em polegadas, e a distância ideal. Olha lá, o tamanho da tela e a distância são diretamente proporcionais, lembrando que grandezas diretamente, a razão entre elas é constante. Considere que o espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que deseja se posicionar em frente a ela, com conforto visual. A distância da televisão em metro em que o espectador deve se posicionar para que tenha conforto visual é mais próximo de quanto? Veja, ele falou e eu grifei para você que a distância, que o tamanho da tela e a distância ideal para assistir a TV são diretamente proporcionais. Então eu escrevi aí, diretamente razão. O tamanho da tela dividido pela distância que você está dela dá uma constante K. Essa constante não depende nem de mim nem de você. Nós vamos pegar informações enunciadas para descobrir a constante. Ele fala que o tamanho da televisão 32 polegadas e que a distância ideal é de 1,8 metros. Então eu troquei o tamanho da tela por 32, a distância por 1,8, fiz a conta, descobri a constante. Encontrou uma constante? Você já tem essa forma definida. O tamanho dividido pela distância vai dar a constante 32 dividido por 1,8. O que eu vou fazer? Vou multiplicar essa jogada em cruz e vou calcular a distância que a gente tem que estar da TV para que tenha conforto. Ele diz assim, ó, qual deve ser a distância que uma pessoa tem que estar de uma televisão de 60 polegadas para que tenha conforto. Então eu pensei, eu vou trocar o tamanho da TV por 60 e calcular essa distância. Fazendo a troca do tamanho dela, do tamanho por 60 polegadas, efetuando as contas, você tira aqui a distância de aproximadamente 3,37 metros. Tudo bem? Vamos lá? Próxima coisa. Vamos discutir as grandezas inversamente proporcionais. Se duas grandezas A e B são inversamente proporcionais, dizemos que o produto entre elas é constante. Por que produto, Fredão? Porque na verdade a gente diz que se elas são inversamente, a grandeza A ela é proporcional ao inverso de B. Lembra? Dividir por uma fração, conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Por isso que a gente gera esse produto constante. Tudo bem? Veja um exemplo. Peguei uma formulinha da física de novo. Força igual massa vezes aceleração. Para uma força constante, compara massa e aceleração. Se a gente aumenta a massa, a aceleração diminui. A ponto que, se nós diminuirmos a massa, a aceleração aumentará na mesma proporção, tá? Se elas são inversamente proporcionais, lembrem, produto entre elas constante, tudo bem? Diretamente proporcional, fração constante. Inversamente proporcional, produto constante. Vejamos um exemplo aqui. Enem. A lei de gravitação de Isaac Newton estabelece a intensidade da força entre dois objetos. Ela é dada por essa equação grandona, tá vendo? Ó, essa formulona aí. Sendo M1 e M2 as massas dos objetos, D a distância entre eles, G a constante universal de gravitação e F a intensidade da força gravitacional, tá bom? Considere um esquema que representa 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Denote os satélites por A, B, C, D e E, sendo esta a ordem decrescente da distância da Terra. A, o mais distante, e E, o mais próximo da Terra. De acordo com a lei de gravitação universal, a Terra exerce maior força sobre o satélite. Veja, peguei essa fórmula que foi dada, fórmula gravitacional. Olha o que eu vou fazer. Essa distância ao quadrado no denominador, eu vou passar multiplicando a força de atração lá em cima. Você tira essa formulinha embaixo.
Compara agora força e distância ao quadrado. Elas estão multiplicadas, logo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor for a distância, maior vai ser a força de atração gravitacional. Então, dentre os satélites mostrados, qual deles é o que está com a menor distância da Terra? É o satélite que a gente marca como sendo o E rapidamente, tá? Queria que você se lembrasse de inscrever-se no nosso canal, acompanhar as playlists da Liz e lembrar, tamo junto sempre.